Gente, esse é um tema muito bom de se tratar. Nossa, eu queria falar sobre ele já há muito tempo, assim, que nem para pessoas próximas eu já cheguei a falar sobre os meus pensamentos sobre essa questão de se amar e etc. E talvez eu possa aqui colaborar contigo, mostrando a minha linha de raciocínio sobre esse processo de se amar. Que eu acho um processo bem complicado, assim, da gente se dar conta. Então, eu parto do ponto em que eu acredito e vou te mostrar o porquê que eu acredito que toda criança, toda pessoa que encarna nessa terra, ela nasce sabendo amar. Ela nasce sabendo amar, nasce buscando amor. Porque assim, partindo da lógica que nós somos fractais divinos, ou seja, pequenas partes do grande eu sou, do grande todo, de Deus e etc. Que por si só é o amor, que é a integração de tudo. Como é que você nasce, entendeu? Tipo, você é parte do todo. O todo por si só ele é o amor. Na minha cabeça não tem lógica você não saber amar quando você nasce. O que existe são as feridas emocionais, na minha concepção. E essa linha de raciocínio para mim cria uma lógica muito clara quando a gente fala do amor cego, pela questão da constelação familiar, que existe essa questão do amor cego. Porque assim, a gente já nasce não, a gente já é gerado na barriga da nossa mãe num processo louco de amor, extremamente simbiótico, uma coisa de somos um, tá ligado? Você tá na barriga da sua mãe, pô, sabe? E ali é onde há a primeira geração de amor. Ok. E aí, esse fruto, quando ele nasce, quando nós nascemos, a constelação familiar ela fala do amor cego. O amor cego, de uma forma simples, como eu entendi, basicamente ele é cego porque ele é capaz de. Ele é um amor sacrificial, sabe? É o amor de eu morro para que você possa viver. É um amor. Quando nós somos crianças, nós temos esse amor cego pelos nossos pais. E ele existe mesmo. Ele existe assim, mesmo que você ache que você não. Você odiava os seus pais, mesmo que você tenha muita raiva, ou mesmo que você, enfim, guarda rancor e etc. Naquela criança que você era, você tinha esse amor cego. E aí esse amor cego olha para os pais com esse olhar de heroísmo. Meus pais são meus heróis. Então a criança ela não tem uma percepção de si, ela tem uma percepção da mãe, porque tudo que ele quer é o amor da mãe, o amor dos pais. Nisso, a percepção que ele tem não é de si. A criança não tem uma percepção de si, ela tem uma percepção do que a mãe e o pai acham dela. Tá ligado? Então, a percepção de amor que ela cria é a partir do quanto o outro o aceita, do quanto o outro o revela que ele é um ser amável. Ai, eu acho isso surreal de foda. Então, a nossa percepção infantil de se amar nesse processo se caracteriza primeiro pela percepção de o quanto eu sou amável. Ok, aí firmado isso, eu lembro muito, assim, é muito interessante. No processo da minha adolescência eu passei muito por essa dor, né, de como é que eu me amo, como é que eu faço pra eu me amar. Eu lembro de uma fala da Chayane no BBB 25, BBB 26, que ela falou assim: eu sei que eu não me amo, velho. É alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a frase corretamente, mas ela faz assim: eu não me amo, velho.
eu sei que eu não me amo, tá ligado? Eu não tenho... Como é que eu vou me botar em primeiro lugar? Alguma coisa assim. É bem nesse sentido. E aí a gente sente, né? Essa dor, essa ferida emocional. E aí a questão é que a gente cai na adolescência com todo mundo não, mas hoje em dia, pelo menos, a gente recebe muita informação de você tem que ser autoconfiante, você tem que se amar, você tem que se colocar em primeiro lugar, você tem que... Enfim, acho que eu falei o principal. E pra mim o que mais pegou foi exatamente isso. Se colocar em primeiro lugar, se amar em primeiro lugar. E aí quando a gente vem para as questões das paixões, das primeiras paixões que a gente tem, que acaba fazendo toda uma lambança de problema com autoimagem. E aí na adolescência é onde a gente tem essas primeiras percepções do eu, né? Do eu. Pelo menos comigo foi onde eu tive essas primeiras percepções. E aí você passa a ter uma percepção de um ser individual, um ser separado da sua mãe, um ser separado do seu pai. E aí, nesse processo da nossa mentalidade, a gente já guardou aquela visão que a gente tinha do quanto nós éramos amáveis. Então, se a nossa mãe dizia, você tem que ser assim, você é esquisito, você é estranho, você fala muito alto, você é preguiçoso, você é desorganizado, tudo isso vai criando na gente a nossa percepção de auto-amor. O quanto eu sou amável. Então, a nossa percepção de amor, quando nós somos criticados e não aceitos dessa forma, ela é deturpada. Ela é deturpada. E olha, eu não tô colocando aqui nenhum tipo de complexidade ou problema das relações, porque todas as relações são imperfeitas. Eu tô mostrando como as coisas são, né? No contexto geral. A nossa percepção, a nossa percepção sobre si, ela é validada pela percepção que a mãe e o pai têm sobre a gente, que o outro tem sobre a gente. Então, o quanto mais formos aceitos, mais nós somos dignos de amor. E aí a gente vai com essa percepção para a adolescência e a gente passa o quê? A buscar aprovação, a buscar que o coleguinha ame a gente. Aí começa as primeiras buscas por se encaixar em grupos. As primeiras paixões são geralmente aquela coisa toda de... Ai, gente, é uma coisa, é uma lambança esse processo da adolescência. Eu sei que me faz lembrar um momento extremamente doloroso, assim, da minha adolescência, que foi o momento que eu comecei a ter essa percepção de auto-amor, ou da falta dele. E eu olhava para uma matéria, um artigo que eu estava lendo sobre paixões que eu tinha tido, né? E como acontecia esse processo de autovalorização. E aí, na época, as minhas paixões, ela ocorria de uma forma em que eu dava muito e a outra pessoa ela não correspondia totalmente. Era um padrão que eu tinha, assim, de amar sozinha. E aí eu lembro de uma vez que eu tava lendo esse artigo, que esse artigo era num blog, assim, e aí lá falava sobre a história de uma mulher que começou a se relacionar com um cara. O cara disse que não estava afim de um relacionamento sério naquele momento. E aí no blog falava que essa atitude dela de se colocar em primeiro lugar, porque ela se colocou em primeiro lugar e disse, eu quero um relacionamento sério. Se você não quer, tá tudo certo, a gente finaliza aqui e eu vou procurar o meu caminho, porque eu tô afim de um relacionamento sério. Nesse processo, o cara se interessou por ela e decidiu ter um relacionamento sério com ela e casaram, tiveram filhos, etc. Eu li esse artigo
muitas vezes. Eu acho que eu li mais de 20 vezes esse artigo. E eu lia palavra por palavra. E eu lembro que a minha sensação era entender o que eu faço para que a pessoa... Olha só qual era o meu pensamento. O que eu faço para que a pessoa venha até mim dessa mesma forma? A minha intenção não era me amar. A minha intenção era quais atitudes eu preciso fazer para que a pessoa me queira também. Isso é absurdamente problemático, pô. Isso é absurdamente problemático. E eu sei que foi aí que eu tive a primeira percepção de amor. E às vezes, de alto amor. E as primeiras vezes que eu li isso, eu lia e eu não entendia como é que pode uma pessoa tá ali no limiar da rejeição e ela consegue dizer não, tá ligado? Eu não conseguia entender isso. De verdade. Por isso que eu lia tantas vezes. E aí eu fui aprendendo que existiam outras formas de se comportar. Mas eu só vim aprender realmente o que é auto-amor na minha fase adulta. Com mais de 20 anos eu vim aprender o que era se amar. E olha que foi aos trancos e barrancos, porque eu ainda tenho algumas questões sobre isso. No geral, a gente não aprende a se amar. Esse é o ponto. A gente não aprende. Porque a nossa régua de se amar, de se achar legal, é o outro nos validar. É aquela percepção infantil de o quanto eu sou aceito é o quanto eu gosto de mim. Compreende? Então, se o outro não gosta de particularidades minhas que eu tenho, eu começo a desaprovar isso em mim. Eu começo a rejeitar essas coisas em mim e é aí onde nasce. E é aí onde a gente começa a se auto-rejeitar. É aí onde nascem os distúrbios de autoimagem e tanta coisa que deriva disso, de não nos aceitarmos em nossa essência. Porque a primeira pessoa que, não é que deveria, mas a primeira pessoa de quem nós buscamos esse amor não nos aceitou da forma que a gente gostaria, né? E é muito interessante isso. E aí, quando a gente fala de se amar, eu entendo que o amor, ele nasce primeiro da aceitação de si. A aceitação de si é simplesmente olhar para as suas questões e para principalmente aquilo que você não gosta em si. Então, por exemplo, eu já tive muitas questões com... Deixa me ver aqui. Questões que eu já melhorei. Pronto. Um ponto bem interessante. Uma das coisas que eu não gostava muito em mim era o fato de ser pobre, por exemplo. E aí, na infância, quando a gente nasce numa família que não tem muitas condições, em comparação a outras famílias, a gente passa a se comparar e aquilo se torna uma questão de você se sentir rejeitado, né? E aí eu odiava isso. Odiava, tinha muita vergonha, porque o que eu odiava não era a pobreza, era o sentir que poderia ser rejeitada pelas outras pessoas, entende? Porque a gente não nasce com essa compreensão. Então, ao menor risco de rejeição que eu tivesse, eu tava correndo, eu tava odiando aquilo. Então, era realmente uma questão minha que eu tinha, né? De ter muita vergonha disso em mim, como se fosse um artigo meu, assim. Como se isso me definisse, inclusive. E aí isso durou por muito tempo. E era de tal forma que eu não gostava que meus colegas fossem na minha casa ou que quisessem saber onde era a minha casa e tal. Enfim,
isso era uma questão que eu tinha mesmo comigo. E não era uma crítica aos meus pais, nem nada disso, era uma questão que eu tinha comigo. Então eu olhava para isso numa maneira de a outra pessoa tem mais condição do que eu. Não era nem a outra pessoa que tinha, eram os pais dela, né? Os pais dela têm mais condições do que eu, então eu não vou ser aceita por ela. E se eu não vou ser aceita por ela, eu vou me rejeitar por ter nascido numa família assim. Compreendem? É uma loucura que a gente faz na nossa cabeça. E aí, esse foi um aspecto que eu precisei aceitar. Hoje eu aceito muito tranquilamente, assim, porque tudo foi como foi. Foi uma das primeiras coisas que eu realmente superei, assim. E é muito interessante, porque é com a aceitação que se abre o caminho para dizer, é isso que é. Eu sou assim, eu tenho isso. Porque nesse caso de ser pobre, não era nenhuma questão minha, né? Era simplesmente o estado. Era a minha realidade, não era quem eu era. E eu atrelava isso a quem eu era. Olha o quão profundo que é isso. Foi uma das primeiras coisas, uma das primeiras barreiras que eu enfrentei sobre isso, de olhar para minha realidade, olhar para a realidade dos meus pais e etc. Então, a partir da aceitação é que a gente olha para isso com o coração aberto. Porque não se tem o que esconder. É o que é. E aí é o primeiro passo que existe. Você olhar para qualidades, defeitos seus que você não gostaria de ter na sua essência, olha para isso e diz, é o que é. É o que é. É o que é. É o que é. E quando as coisas são o que são, elas não precisam ser modificadas. Quando a gente tá falando de quem a gente é, né? Porque a gente aceita que as coisas são como são e a partir disso traz para mim uma sensação de completude, de perfeição. Isso é muito foda. De completude. E você repara, não é muito melhor quando você se relaciona com uma pessoa que sabe que ela tem aquilo mesmo? Então, eu acho muito melhor. Porque, por exemplo, tem vezes que as pessoas falam, nossa, Noemi, você é muito rabugenta. Eu digo, eu sou mesmo. Eu sou total, 100% resolvida com isso. Com o fato de que muitas vezes eu tenho uma cara de cu enorme. Sou total de boas com isso. Na minha cabeça é muito mais fácil a pessoa se relacionar comigo sabendo que eu aceito essa minha parte, porque ela aí consegue decidir se ela vai resolver a vida dela comigo ou não. Eu não tenho nada, nenhuma questão com isso. Eu nem desgosto e nem gosto da minha rabugentice. Eu simplesmente aceito ela como ela é. Ponto. Aí é que começa a história do se amar. Porque eu acho que o se amar hoje, ele é mais visto como uma coisa de você gostar de si, não é? É um processo de você gostar de si, de você olhar para isso, para as coisas que você, para as coisas que você é. Se você é rabugento, se você muitas vezes é intensa demais ou coisas assim, olhar para isso e dizer, eu gosto de ser assim. Acho que hoje é visto muito dessa forma e é aí que um ponto que eu não olho e acho que é isso mesmo. Porque pra mim o amor ele é a aceitação. As coisas são como são, não preciso gostar nem desgostar, ela é como é.
E aí, pra mim, se a gente aceita as coisas como são, eu já tô amando. Se eu olho para o fato de eu estar com raiva e ter raiva de sentir raiva, e a partir desse momento eu aceito que eu estou sentindo a raiva, naquele momento eu já estou me amando. Naquele momento eu já estou me amando, porque eu estou me compreendendo que tá tudo certo eu sentir raiva, que tá tudo certo eu sentir tristeza. Na minha cabeça, tudo começa e termina na aceitação. Aí vem o ponto de você gostar de si. Que o gostar de si é gostar de estar consigo sendo dessa forma. Quando você aceita que você é da forma que é e gostar de você ainda assim. Isso é massa demais. Gostar de você ainda assim. É muito complicado porque ninguém nos ensina isso. Ninguém nos ensina a aceitar a gente como a gente é. E só é possível a gente aprender isso quando o outro se aceita do jeito que é. Putz. Comece se aceitando. Comece aceitando que você tem isso, que você veio dessa forma, que você tem esses desejos, que você tem esses sonhos, que você reage dessa forma, que você reage. Porque tudo começa na percepção da insatisfação, de estar errado, de estar fora, de ser esquisito, de ser estrangeiro, de ser diferente, de não se encaixar, de não ser amado pelo fato de você ter determinada característica. A aceitação é o primeiro passo para você olhar para si e dizer: além de eu aceitar que eu sou dessa forma, eu gosto de ser assim. Isso é lindo.